Abra agora, queridos, seu coração. Deixe que Deus, Ele fale dentro de você. A palavra do Senhor se encontra em Mateus, capítulo 6, e o versículo 22 ao 23. A palavra do Senhor diz assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Sabe, meus queridos, ao nos depararmos com qualquer situação, nós podemos reagir de forma positiva ou negativa, dependendo da perspectiva, queridos, que adotarmos sobre o que está diante de nós. Se enxergarmos naturalmente o que está diante dos nossos olhos e parecer logicamente óbvio, como uma pessoa, queridos, que demonstram não ter jeito ou um problema que não sabemos como solucionar, então não teremos esperança e entregaremos os pontos, contribuindo para que as trevas elas vençam. A nossa visão, queridos, natural, sempre tenderá para o pessimismo e para a derrota, até chegarmos à conclusão que isso ou aquilo é impossível de resolver. No entanto, Jesus ele nos ensina que não devemos enxergar o que vemos. Sim, queridos, nós devemos ir além. Ele nunca via um paralítico, amados, como um deficiente, mas como uma pessoa que podia andar perfeitamente. Ele não via uma mulher adúltera como alguém desprezível, mas como uma santa e amada mulher de família. Ele não via uma montanha como uma barreira, mas ele dizia, queridos, que até mesmo essa montanha poderia mudar de posição se preciso fosse. Jesus, amados, ele não via a dificuldade, ele via a solução. Sabe por quê? Porque os seus olhos eram bons. Através dos olhos do Espírito, podemos ter uma visão privilegiada e iluminada pelo amor. Então, amados, não se deixe abater pelo que você vê. Não. Por pior que pareça uma situação, peça para Deus, queridos. Peça que Ele te mostre a ótica dele e não a sua. Mantenha sempre a sua visão neste patamar espiritual, pois é assim que Deus nos ensina que passaremos pelas situações sem nos impressionarmos com as dificuldades. Então, se os nossos olhos forem bons, tudo ao nosso redor florescerá pela nossa fé. Tudo, queridos, será mais fácil e os problemas desaparecerão. Eu quero orar junto com você. Abra o seu coração agora. Entregue agora, queridos, esses problemas nas mãos de quem pode resolver. E diga para ele: Senhor, os meus olhos foram criados por ti. E agora eu peço que coloques em mim a tua ótica. Que a minha visão espiritual sempre prevaleça sobre o que os meus olhos naturais vê. Pois quero adotar a tua perspectiva e a tua imagem.
Eu sei que posso ter bons olhos e encarar positivamente todas as minhas situações pelas quais eu estou passando. Eu entendo, Senhor, que é passageiro. A tempestade, ela vai passar, porque eu creio num Deus Todo-Poderoso. Amém, queridos? Declare isso em sua vida e você verá, sim, o agir de Deus. Não veja a dificuldade, veja uma solução. Posso orar por você? Então fique comigo até o final desta mensagem. E no final, vamos orar para que Deus venha abençoar a tua vida. O Salmo 139 e o versículo 1 ao 3 diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras o meu pensamento. Sabe muito bem quando caminho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. O Salmo 139 é uma das expressões mais profundas da intimidade com Deus. É um salmo de reflexão sobre o conhecimento profundo que Deus tem de cada um de nós. O salmista Davi começa esse salmo, queridos, com uma declaração poderosa. Deus nos conhece de forma única. Ele não é apenas alguém que observa nossas ações, mas ele penetra em nosso ser mais profundo, compreendendo nossos pensamentos, sentimentos e intenções. Quando Davi, ele diz que Deus o sondou, ele se refere, queridos, à ação de Deus de examinar e explorar sua vida de maneira minuciosa, revelando o quanto Deus se importa conosco. Não há nada oculto aos olhos de Deus. Ele conhece cada detalhe de nossas vidas. Desde o momento, queridos, em que acordamos até o momento em que descansamos. A ideia, queridos, de que Deus nos conhece intimamente pode ser tanto reconfortante quanto desafiadora. É confortante, queridos, porque sabemos que Deus está sempre presente. Conhece nossos medos, inseguranças, anseios e desejos. E ainda assim Ele nos ama. Mas também pode ser desafiador, porque ao reconhecer que esse conhecimento profundo de Deus, somos convidados, queridos, a examinar nossa própria vida. Ele conhece nossos pensamentos e motivação. E isso nos leva, queridos, a uma reflexão sobre o que realmente está em nosso coração. O salmista, ele continua destacando a onipresença de Deus. Ele está em todos os lugares. Não importa onde vamos, Deus já está lá. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei, Senhor, da tua presença? Esta é uma das características mais surpreendentes de Deus. Podemos tentar, queridos, escapar de muitas coisas em nossa vida, mas não podemos escapar da sua presença. Em momentos de alegria ou sofrimento, Ele está ao nosso lado, guiando-nos, confortando-nos e nos protegendo. Deus não é apenas uma presença distante,
mas uma presença pessoal e ativa em nossa vida. Ele nos acompanha de perto, queridos, e está atento ao que se passa conosco. Cada passo, cada decisão, cada oração. O Salmo descreve Deus como nosso Criador, que nos formou de maneira única. Ele nos conhece, queridos, desde o momento em que fomos formados. O Deus que nos criou nos conhece perfeitamente. O Salmo também fala sobre o propósito de Deus na criação do ser humano. Deus nos formou de maneira maravilhosa e específica, e nos conheceu antes mesmo de nascermos. Davi, ele declara: os teus olhos, Senhor, viram o meu corpo ainda informe. No teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então essa é uma revelação poderosa de que Deus, ele tem um plano para cada um de nós. E esse plano foi estabelecido muito antes, queridos, de nossa vida começar e se desenrolar. Como então devemos responder a esse conhecimento e presença? Davi, queridos, em sua reflexão, ele revela a sua resposta lá no final do Salmo. Ele pede a Deus para sondar seu coração e testar os seus pensamentos. Davi, ele reconhece que apesar de ser profundamente conhecido por Deus, ele ainda precisa de purificação e direção. Isso nos leva à nossa resposta diante de Deus, uma rendição total a Ele. Deus não apenas conhece as nossas fraquezas, mas Ele também nos chama para caminhar de maneira reta e viver em santidade. Quando reconhecemos a presença de Deus, amados, em nossa vida, somos levados a fazer um exame do nosso coração. Se há algo que não agrada a Deus, queridos, o Salmo nos ensina a pedir a Deus que Ele nos guie no caminho eterno. Esse caminho é um caminho de justiça, verdade e fidelidade. A grande verdade do Salmo 139 é que Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. E ao mesmo tempo, Ele nos ama profundamente. Ele nos conhece, queridos. E mesmo assim, escolhe nos amar incondicionalmente. Este conhecimento profundo de Deus nos leva a uma resposta de confiança e entrega, porque sabemos que Deus tem um plano perfeito para a nossa vida. Agora, queridos, eu quero que você faça essa ação no dia de hoje. Reserve um momento para refletir sobre o profundo conhecimento de Deus em sua vida. Faça uma oração pedindo que Ele sonde seu coração e mostre onde você precisa ser transformado. Acredite que Ele conhece, queridos, todos os seus desafios e que em sua presença você pode encontrar paz, direção e propósito. O Salmo 139 nos ensina que Deus conhece completamente a cada um de nós. E mesmo assim, Ele nos ama. Eu quero orar junto com você. Abra agora o seu coração. Diga: Senhor, meu Deus, diante do teu imenso amor e conhecimento, eu me coloco agora em tuas mãos. Tu me sondas e me conheces profundamente. Sei que não há nada em minha vida que tu não saibas. E mesmo assim, tu me amas de maneira
incondicional. Peço, Senhor, que tu sondas o meu coração e teste os meus pensamentos. Revela-me onde estou me afastando de ti e guia-me de volta ao teu caminho. Eu confio que tu tens o melhor para a minha vida. E mesmo nos momentos de incerteza, eu posso descansar em saber que tu estás comigo. Ajuda-me a viver com a certeza de que tu conheces os meus dias antes mesmo de eu vivê-los. Que a minha vida hoje, Senhor, seja uma resposta de confiança e obediência à tua vontade. É em nome de Jesus que eu oro e entrego em tuas mãos, Senhor. Amém, queridos? Eu quero que você guarde essas palavras em teu coração. O Deus que te conhece profundamente. Fique com essa oração e que Deus o abençoe com as mais ricas bênçãos dos céus. Aleluia.